Glória a Deus, amém? Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Amém. Somente esse versículo aí, o versículo de número 18, eu estava pensando, se for me dada a oportunidade, eu falarei um pouquinho desse texto para os irmãos, e o pastor aqui nos chamou, e eu quero fazer uso desse texto, da palavra de Deus, para que a sua vida seja extremamente abençoada nessa noite, nessa tua vinda na casa do Senhor. Aleluia. Queridos, nós lemos aqui um texto que está no último livro escrito, que é o livro de Apocalipse. O Apocalipse, ele é uma literatura profética. Quase todo o seu comprimento, ou quase todas as suas profecias, não foi cumprido. Algumas coisas foram cumpridas do capítulo 1 ao 3, em relação às 7 igrejas da Ásia, nos dias que foi escrito as cartas. Mas toda a literatura do Apocalipse, que são 22 capítulos, o próprio livro, ele vai dizer que o livro é uma profecia, é uma predição, algo que vai acontecer um dia, tá? Do capítulo 4 para frente se trata de uma profecia, algo que ainda não aconteceu, mas que terá o seu fiel cumprimento um dia. Quando a gente vê as catástrofes aí, as pragas, as pestes, as pessoas falam assim: nós já estamos vivendo Apocalipse. Não estamos vivendo Apocalipse nada. Irá um dia ser desencadeado todo o processo do Apocalipse, mas até o momento não estamos vivendo o Apocalipse. Existem muitos aí, muitas seitas, muitas heresias, até igrejas mal informadas que dizem: estamos vivendo o Apocalipse. Não estamos vivendo o Apocalipse. O Apocalipse será desencadeado após o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja vai desencadear tudo aquilo que está escrito no livro do Apocalipse. E por que, irmãos, que Deus fala conosco através destas revelações? Em primeiro lugar, porque Deus, ele nos ama. Deus, ele te ama tanto que ele fez questão de mostrar o futuro para nós. Nós que servimos a Deus, nós nunca vamos ser pegos de surpresa. Quando vocês olham na história bíblica, o povo de Deus nunca foi surpreendido com nada. Deus sempre comunicou a sua mensagem antes dos eventos acontecerem. E a terra, irmãos, está prestes a ser impactada com um grande evento que vai acontecer. Vai acontecer porque a Bíblia diz que vai acontecer. Após o arrebatamento da igreja, vai ser desencadeada a maior tribulação que este mundo já viu. E isso, irmãos, é algo muito importante para nós. E Deus, sendo sabedor disso, Deus então, o que ele faz? Envia às igrejas estas revelações. Quando nós lemos o primeiro versículo do livro de Apocalipse, está escrito: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. As coisas que brevemente devem acontecer já foi anunciada a quem? Aos seus servos. Todos aqueles que são servos de Deus, irmãos, eles já receberam ou estão recebendo a revelação de Deus de tudo o que vai acontecer. Queridos, quando
a gente diz tudo, a gente está falando do mal ser punido, da igreja ser galardoada. A história final já nos diz que a igreja vai para o céu e que os ímpios irão para o inferno. É assim que a Bíblia Sagrada encerra no capítulo 22 de Apocalipse. As palavras finais é que muitos estarão com Deus e muitos estarão com Satanás, o anticristo, a besta e o falso profeta, queimando eternamente no lago de fogo. Não é assim que termina a história? É assim que termina a história, com Satanás sendo jogado dentro do lago de fogo. Aí depois está escrito assim: e todo aquele que também não foi achado escrito no livro da vida, também foi jogado no lago de fogo. É assim que a história vai ser terminada. E Deus então, irmãos, chama a João, um dos 12 apóstolos, e diz: João, você vai ficar por último para receber a revelação da minha palavra. João, com 100 anos, foi preso, foi levado a uma ilha. Ele foi levado como um bandido para a prisão, foi levado para a ilha mais perigosa na época, na Grécia, e foi aprisionado ali como malfeitor pelo imperador Domiciano. E muitos achavam assim: olha, vamos colocar João lá, o último dos apóstolos, que vai ser o fim deste povo que fala do nome de Deus, vai ser o fim daqueles que pregam sobre o nome do Jesus que foi crucificado em Jerusalém. Era assim que as autoridades achavam que iam sucumbir com aquela mensagem. Meus irmãos, mas não sabia eles que o Deus que fez os céus e a terra, Ele tem o domínio da vida, Ele tem o controle sobre a morte e Ele manda em todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Tentaram matar João. A história vai dizer que pegaram o apóstolo, jogaram dentro de uma caldeira de óleo fervente, e sabe o que aconteceu? Nada. Porque quem pode matar aquele a quem Deus determinou dar a vida? Ninguém. Pegaram então João, levaram para a ilha, uma ilha rochosa, prenderam João e falaram: agora aqui é o seu fim, João. E realmente, irmãos, se fosse um de nós que estivesse ali, a gente poderia até estar pensando: aqui será o meu fim. Mas, irmãos, quando João estava ali preso na ilha de Patmos, ele disse assim: e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos era branco como a lã, branco como a neve, e os seus olhos como um chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como tivesse sido refinado em uma fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele chegou a mim e pôs sua mão direita e diz: João, não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último. Estive morto, mas eis que estou aqui vivo e para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Bendito seja o nome de Jesus. Ele diz: João, eu tenho a chave da morte e da vida, eu tenho a chave do inferno, João. Jesus estava dizendo ali para João: João, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu tenho o controle da vida. Eu sou o primeiro e o último, nada vai te acontecer. Aleluia. Sabe o que aconteceu naquela ilha, irmãos? Naquela ilha, a Bíblia diz que o céu se abriu. Na prisão, o céu abriu para João, e João ouviu uma voz que dizia: sobe cá e mostrar-te-ei as coisas que logo irão acontecer. Irmãos, não existe cadeia que possa te prender, não existe ninguém que pode prender um servo de Deus. Aleluia. O Império Romano, com toda a sua força e glória e riqueza, o seu poderio militar não pôde impedir João de receber a revelação. Não puderam interceptar
a mensagem de Deus vinda à igreja. João, o que vês, escreve às 7 igrejas da Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Escreve a minha igreja. Deus fala com quem na terra? Deus fala com a igreja. Deus não fala com a embaixada americana no Brasil, Deus não fala com a embaixada canadense, Deus fala com a igreja. Quem é a igreja do Senhor Jesus Cristo, ouve a voz do Senhor. Existe um povo na terra, entre tantos povos que existe. Qual é o povo que Deus fala? A sua igreja. Não é árabe, não é chinês, não é coreano, não é brasileiro. A sua igreja, o grupo que foi lavado no sangue do Cordeiro de Deus, é o grupo especial, é o grupo singular de Deus, a quem ele levanta um apóstolo para entregar uma mensagem à sua igreja. Você é privilegiado nessa noite, porque Deus te vê como o melhor que existe nessa terra. O melhor que existe nessa terra não é aqueles que estão lá em Washington, não é aqueles que estão em outro lugar do mundo, é aqueles que estão aqui ou em outra parte reunidos para adorar ao nome do Senhor Jesus. É o único povo. Muitas pessoas dizem: mas por quê? Porque Deus disse que é esse povo somente. Antes que eu entre aqui na igreja de Laodiceia, capítulo 22, o versículo 16. Olha só o que está escrito: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Só fala: não, mas fulano é bonzinho. Ele é a igreja? Não é a igreja. Deus não tem parte com ele. Ah, pastor, mas fulano e cicrano, o grupo Seixunuê, não sei o quê. Deus fala com igreja. Não interessa a tua opinião, quem você é, não interessa nada, só interessa o que está escrito na Bíblia. Não interessa, irmãos. Até no nosso meio, muitas pessoas se levantam em nome de Deus. Não interessa quem você é. Se o que você prega, se o que você diz não está dentro da palavra, eu não perco tempo. E a igreja não deve perder tempo com isso. Nós temos somente que ouvir o que está na palavra. E Deus então diz: João, o que vês? Escreve a minha igreja as coisas que são e as coisas que irão acontecer. No versículo 9 do capítulo 9, João diz: eu, João, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho do Senhor Jesus Cristo. Por que João foi preso? Simplesmente porque ele era um pregador do evangelho. Ele foi preso, mas Deus então escolheu aquele local para dar a João a maior produção profética que existe no mundo, o Apocalipse. Em outra ocasião, queridos, eu vou tratar com os irmãos parte deste livro, dos eventos que irão acontecer. Mas hoje apenas eu quero ficar aqui na parte que nós lemos, as igrejas da Ásia. Esse livro de Apocalipse, irmãos, é um livro tremendo. Ele foi enviado para você que é a igreja, conhecer o que vai acontecer.
Não perca tempo sem conhecer a Bíblia. Este livro aí, ele vai te exortar a não fechar ele. Ele vai dizer, não cerre as palavras, conheça as palavras. Esse livro vai dizer, não acrescente nada e não tire nada. Ele vai dizer assim. Comece a estudar a palavra de Deus, que você vai melhorar. A presença de Deus vai ser mais real na tua vida, e você vai ter coragem de pregar a palavra, porque a todos nós foi confiado esta tarefa, irmãos, de pregar a palavra de Deus, de viver a palavra de Deus. Deus então diz, João, escreve as 7 igrejas. Irmãos, as 7 igrejas da Ásia, elas representam toda a igreja que atravessou os séculos até nós aqui. O que tem dentro das 7 igrejas da Ásia são assuntos que servem para nós, para nos fortalecer, para nos ensinar sobre o que é a doutrina da palavra de Deus. Observe que as pessoas hoje, quando se fala de doutrina, não sabem nem o que é doutrina. E quando alguém vem pregar doutrina, alguém diz, mas ele estava pregando doutrina. E tem que pregar o quê? Eu fui num congresso e estava pregando doutrina. Se estava pregando doutrina, estava ótimo. Mas o problema é que as pessoas não sabem nem o que é doutrina, aí diz isso. Doutrinas são as bases que sustentam a casa, são as bases da fé que nós precisamos aprender. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Aqui no texto que nós lemos, a 7ª igreja, no versículo 14, começa dizendo assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O Senhor Jesus, em sua glória, aparece a João, e a cada uma das igrejas a quem ele vai falar aqui, ele vem revelando uma das suas características. Cada igreja ele se apresenta diferente. Depois vocês olhem, cada igreja Jesus se manifesta de uma forma diferente. Ele não se aparece a elas com a mesma forma. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Deus então se dirige ao anjo da igreja, aquele que estava na frente daquela obra, e Deus fala com ele. E aquele pastor, aquele presbítero que estava ali, ele é chamado de anjo. Vocês observaram? Ao anjo. Não é que existe ali um ser celestial dirigindo a igreja. Ali existe um homem, a quem Deus chama ele de anjo. Aos pastores que estão nesta noite aqui, Deus vos chama de anjos. Queridos, quando alguém quer falar que alguém é bom, quando alguém quer entender na expressão sobre bondade, as pessoas mencionam um anjo. Quando alguém é ajudado em qualquer lugar, que alguém socorre em uma situação difícil, quando alguém é beneficiado, alguém diz: um anjo de Deus me ajudou. Apareceu um anjo. Anjo é símbolo de expressão divina. E é assim que Deus se dirige, chamando ao líder de Laodiceia de anjo. Aleluia. Queridos, Deus, Ele quer que todos nós sejamos bons e sejamos como os seus santos anjos. Aí eu te pergunto: você é bom? Você ajuda?
Você se parece com um enviado de Deus, porque Deus quer que você seja parecido com um anjo de Deus. Não é com um anjo da morte, não é com um anjo das trevas, é com um anjo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vai para a sua casa sabendo que você é um símbolo da expressão do amor de Deus e é chamado de anjo. É assim que a Bíblia ensina, ao anjo. Onde é que ele está? Em Laodiceia. Queridos, observe o versículo de número 15. Como Deus trata com a igreja. Olha só o que diz: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Queridos, Deus fala aqui na sequência com 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Numa sequência, Deus diz: João, escreve. João então começou a escrever. Queridos, Deus vai falar com cada igreja de forma particular. Deus sabe quem é você. Deus sabe quem sou eu. Ele disse assim: eu sei as tuas. O que define você é o que você diz ou o que você faz? O que é que define você? É o que você faz. Você pode discursar bonito aqui, pode falar em francês. As pessoas vão ver o que é que você está fazendo. O que está fazendo? Você está achando que Deus não sabe quem você é? Deus sabe quem você é. E o bom de servir a Deus, pastor Gera, é que Ele sabe quem sou eu. Já pensou se Deus não soubesse quem era eu? Mas o bom é que Ele sabe quem é você. Isso é alegria para os que estão em paz, e é um tormento para aqueles que estão no engano. Deus diz: eu sei as tuas obras. Vem cantar bonito aqui, dá uma de crente. Deus está dizendo: eu sei as tuas obras. Está pensando que me engana? Não engana não, meu filho. Fica dando uma de crente, um ímpio, sem vergonha, sem qualidade de crente. Deus sabe, não adianta. Deus sabe. Ele disse: eu sei as tuas obras. Segundo, aí em cima desse versículo, olha só, quando Deus ele se manifesta a um homem na história bíblica, em todas as épocas, e principalmente aqui no livro que nós estamos lendo, quando Deus vem à igreja ou a alguém, quando Deus vai falar com ele, Deus fala na tônica da vida dele. Deu para entender? Se ele é um homem de Deus, que está vivendo em sinceridade, Deus vai falar assim. Se ele está vivendo, Deus vai falar dos vacilos que ele está dando, quando ele vem falar. Se ele é alguém usado em um dom, em alguma coisa, Deus vem e fala na tônica. Olha só, eu vou voltar aqui rapidinho aqui, não quero tomar todo esse tempo, mas querido, é para que você reflita. Olha só, a primeira igreja, eu queria que você acompanhasse na Bíblia, tá? A igreja de Éfeso, capítulo 2 e o versículo 2, olha só o que Deus vai dizer: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos. Deus vem à igreja de Éfeso e diz: olha, eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência. Eu sei que vocês estão me servindo
bem. Aleluia. Só que quando você lê a Bíblia, você vai aprender que Deus não quer apenas que você vá bem. Deus quer que você vá muito bem. É isso que Apocalipse vai nos ensinar. Deus espera, se você observar depois aqui, Deus vai dizer para essa mesma igreja de Éfeso: você deixou o seu primeiro amor. Quem conhece a Bíblia, irmãos, entende perfeitamente isso que eu estou pregando aqui. E Deus falou aqui: eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer os maus, se puser já provas que disse apóstolo não são, e achaste mentiroso. Versículo 3: e sofreste, tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Deus fala e elogia a igreja de Éfeso. Aí você começa lendo e pensa assim: olha, aqui está tudo bem, e está indo maravilhosamente. Só que Deus, ele vai dizer: porém, deixaste o teu primeiro amor. Deu para entender que Deus, irmãos, Ele quer que você viva o Evangelho e que você melhore a cada dia mais. Cada dia mais é para você melhorar. Se você lesse apenas até o versículo de número 5, você achava que não precisava de mais nada para essa igreja. Mas Deus vai dizer: eu tenho visto que você deixou o teu primeiro amor. Mas como pode, pastor Jairo, alguém com tanta qualidade assim ser ainda repreendido? É porque Deus, ele é santo. Deus, ele é justo em sua totalidade. Deus, ele quer, irmãos, que você viva a sua justiça plena. Ele quer você brilhando de verdade. Ele não quer você apenas andando com faíscas de luzes, lampejo. Ele quer que você brilhando. Ele quer ver a sua glória em sua face, cada dia, cada momento, em todo tempo, servindo a Deus. Aleluia. É assim, irmãos. E quando nós não estamos vivendo com este pensamento, quando não estamos sendo impulsionados pelo Espírito Santo de Deus, sabe o que vai acontecer? A nossa vida, ela, em vez de estar brilhando, ela está se apagando cada vez mais. Eu encontro pessoas que eu conheci há 20 anos atrás, e irmãos, poucos são aqueles que estão na fé. A maioria estão mortos, viraram religiosos, viraram pessoas que só sabem criticar, só sabem falar mal da igreja. Outros já se revoltaram contra Deus. Sabe por quê? Porque não deixaram a luz de Deus brilhar como deveria brilhar. Deixe a glória de Deus resplandecer na sua vida, para que cada dia mais o nome do Senhor venha a ser glorificado através de você, por meio de você, que Deus te chamou para isso. Ah, mas o culto de ontem foi bom, o de hoje está sendo melhor, na segunda-feira vai ser melhor, na quarta vai ser melhor, porque Deus é grande. Deus não tem dificuldade nenhuma de te enriquecer com a sua presença. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Queridos, a cada uma das igrejas, Deus vai falar de forma particular. Eu não vou entrar mais nas outras cartas, para a gente não passar do horário. Não há necessidade de a gente tomar todo o tempo. Então, aqui voltando para que nós lemos, que nós começamos, eu li apenas a igreja de Éfeso, e volto para a sétima igreja de Laodiceia, que Deus disse: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Deus diz a esta igreja: essa igreja de Laodiceia, ela vai ser repreendida. As outras igrejas, Deus vai falar e vai trazer elogios, vai ver problemas com doutrinas. Deus vai falar, Deus vai orientar, vai citar nome de pessoas. Só que aqui em Laodiceia, quando Deus fala com ela, Deus diz: olha, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomaras que fora frio ou quente. O que é isso? Deus está falando de duas situações diferentes, frio e quente, dois extremos. Ele diz: porque não és frio e nem quente. Deus espera que você seja realmente alguma coisa.
tome uma decisão. Se é frio, é frio. Aqui não é frio na fé, não. É dois extremos. Se você é frio, é frio. Se é quente, é quente. São duas posições, duas coisas essenciais para a vida, para manter o equilíbrio humano, da natureza e daí por diante. Mas Deus diz: olha, assim porque és morno, olha só, assim porque és morno e não és frio nem quente, o que vai acontecer? Vomitar-te-ei da minha boca. Por quê? Porque não é nenhuma coisa e nem outra. Se eu não sou nem quente nem frio, eu estou em um estado de mornidão. Em um estado de mornidão, eu não sou nem um e nem outro. Isso, em outras palavras, eu bebo de duas águas, eu estou participando de duas mesas, eu tenho duas identidades e daí por diante, eu nem sei quem sou porque sou morno. Aí Jesus olha, tendo total conhecimento do corpo humano, da anatomia do corpo, o que ele diz? Assim não dá, porque se és morno, como o corpo humano não aceita a mornidão, ele expele para fora, assim eu também, Jesus, aqui é Jesus, aqui não é Buda, não é Maomé, não, é Jesus. Porque hoje em dia está cheio de mentirosos aí pregando que Jesus não expulsa, que Jesus não faz. Jesus, ele está dizendo: eu vomito os falsos, os que diz que é e não é. É uma expressão forte. Ele diz: assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A gente precisa, irmãos, saber de que lado a gente realmente está. Porque nessa altura do campeonato, pastor Jair, tem pessoa que não sabe. Ele nem sabe se fica aqui ou se fica lá onde ele está no mundo. Para servir a Jesus, precisa saber em qual time joga. Está jogando aonde, meu filho? No time que vai para o céu? Não seja diferente. Eu vim no culto no domingo porque eu quero apenas uma palavra descolada. Hoje é assim. Vamos lá em tal lugar que lá tem um pastor descolado com uma mensagem descolada. Descolada da Bíblia. E aí o pastor agora tem que se adequar aos bodes. Tem que dizer o que quer ouvir. Isso não é igreja. Deus não depende de ninguém, de opinião, de nada. Deus chega e fala porque Ele é o rei. Ele determina. Se tu não é uma coisa e nem outra, eu vomito. E está achando pouco? Eu vou dizer o que tu é mais aqui. Versículo 17. Como dizes, aqui agora o negócio é pesado. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado, miserável, e pobre, e cego, e nu. Existem outras igrejas, como a de Esmirna, que Deus chegou para ela e disse assim: olha, você se acha pobre, mas tu não é pobre, tu é rica. Aqui é o contrário. Deus está dizendo: você não sabe. Olha só, irmãos, em poucos minutos aqui que nós temos, olha só. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Quantas pessoas que a gente conhece, que estão como Laodiceia, em pecado, em ruínas, fora da presença e dizendo: de nada tenho falta. Essa igreja aqui, se você olhar, ela não vai ter problema com doutrinas, não vai ter problema com nada. Qual é o problema dela? O problema dela é da arrogância. O problema dela é de achar que não precisa de Deus. Como diz, rico sou. Era o entendimento dela, dessa igreja, desse anjo. E estou enriquecido e de nada tenho falta. Aí Deus diz: e não sabes que és um desgraçado. Palavra pesada.
Muito pesado isso aqui, irmãos. Miserável. É um estado de calamidade. E pobre, e cego, e nu. Aí o versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. De acordo com as informações, essa igreja era a igreja mais rica que tinha na época. O centro financeiro da Ásia, o banco, estava ali em Laodiceia. Então era uma cidade muito rica, e o povo era muito rico, e eles, por achar que eram tão ricos, achavam que até Deus estava sendo submisso a eles. Vai saber o que eles pensavam. Aí Deus diz: aconselho-te de mim que compres ouro provado no fogo. Para quê? Para que te enriqueças. Não é um ouro qualquer, ouro provado no fogo para que te enriqueças. Eles estavam precisando de qual riqueza? Da riqueza de Deus. Você está pobre nessa noite? Está pobre? Deus quer que você seja rico. Rico da sua presença. Eu vou ler aqui para você entender. Entenda, medite comigo. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças. Que riqueza é essa? É a plenitude da graça de Deus na vida. Paulo disse: nada tendo, mas possuindo tudo. Essa é a maior riqueza que o homem pode ter, irmãos. A riqueza da presença de Deus. Laodiceia achou que tinha o que era essencial, mas não tinha. Deus diz: você é um miserável, você precisa se enriquecer da minha presença. A cidade de Laodiceia, ela tinha uma medicina muito avançada, principalmente na área da oftalmologia. E Deus diz: olha, vocês são cegos. São cegos. Observe que o mundo hoje, irmãos, o povo, estão cego. Cego. Poucas pessoas têm lucidez para ensinar a verdade, para viver a verdade. Estão com cegueira. Domingo passado o pastor falou muito aqui sobre visão. A mensagem, visão aqui, a irmã pregou, a esposa do nosso querido irmão. Visão. Deus diz: vocês estão cegos. Aí Deus diz: vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Deus fala em cima de tudo que eles precisavam. Eles tinham pobreza, nudez, e a terceira, cegueira. Nudez espiritual, tá? Pobreza e cegueira. São as coisas piores que pode ter na vida de um cristão. Aleluia. Ele diz: mas que unja os teus olhos com colírio para que vejas. O povo de Laodiceia sabia, eles entendiam de medicina e sabia do que a medicina podia fazer com a questão física dos olhos. Mas Deus diz: agora eu quero que vocês tratem da visão espiritual. Da visão espiritual. Queridos, a igreja é a noiva do Senhor. Aleluia. Se esforce cada dia mais para fazer parte do povo santo. Muitos vão surgir no caminho para te entristecer, para fazer com que você olhe para os erros, para os pecados, mas não perca seu tempo olhando para quem já morreu, não. Olha para Jesus. Ah, mas aquele irmão ali, ele está assim. Queridos, o teu exemplo é Jesus. Observa que aqueles que estão lá fora só estão dizendo: mas aquele irmão da igreja, aquele pastor, não sei quem. Eu não quero saber de irmão nenhum, eu quero saber de Jesus.
Jesus nunca mentiu, Jesus nunca maltratou ninguém, Jesus nunca fez nada errado. Eu vou para o mundo, vai para o mundo que você vai ver como é que o mundo trata. Aleluia, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Enquanto estiver a igreja do Senhor Jesus na terra, haverá problemas. Todas as igrejas tinham coisas que desagradavam a Deus. Mas sabe o que é que Jesus diz? A sua igreja, olha só o versículo de número 19: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Irmãos, pastor Jairo, Jesus aqui ele trata de forma muito dura, mas de forma dura, irmãos, com a igreja. Sabe por quê? Porque Jesus ama. O sábio disse que o pai que ama o filho corrige. Diz que o pai que não trata com o filho é porque não ama. Mas o nosso Deus, ele nos ama. E ele diz assim: troque as vestes, vista as minhas vestes, unge os olhos, se enriqueça da minha presença. Ele te chama a atenção porque ele te ama. Aleluia. Quando você vê alguém dizendo: não, venha como está, fica como está, faça o que quer de sua vida, isso não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele quer você de vestes brancas. Vestes brancas. Em toda a Bíblia, a Bíblia vai dizer que Deus quer nós com vestes brancas. O que é isso? Fala de pessoa pura, de pessoa limpa diante da sua presença, de corpo, alma e espírito. Seja assim, meu irmão, viva assim, que você estará fazendo a vontade de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu poderia ter pregado nessa noite aqui uma outra mensagem, eu poderia ter feito as tuas emoções subir lá em cima nas nuvens, eu poderia pregar muita coisa, mas é isso que eu tenho da parte de Deus para você que está aqui nessa noite. O remédio é esse. A palavra de Deus vem para nós, para a gente receber com o coração, guardar na alma. Aleluia. Não se iluda, não se iluda com o que o mundo está oferecendo. Aleluia, o nosso Pai nos chama, Ele nos disciplina, aleluia, para que possamos permanecer em Sua presença. Aleluia. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe você, que esta palavra possa ser o alimento que você irá ruminar no amanhã, na terça-feira e daí por diante. Aleluia, porque a palavra de Deus é o que nos sustenta. Aleluia. Eu poderia aqui, irmãos, olha, a gente fica vendo os dias atuais, as pessoas em vez de pregar a palavra de Deus, fica com brincadeira, fica com gritaria e com brincadeira com profecia. Profecia é coisa séria. A Bíblia diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Tome cuidado. Aleluia. Muitas vezes o culto a Deus é desprezado, porque a pessoa abre ali a internet e fica vendo esses cultos de pregadores querendo ganhar dinheiro. Aleluia. E chamando pessoa pelo nome e CPF. Para que Deus quer teu CPF? Para que Deus quer teu RG? Querido, essas coisas causam náuseas diante do Senhor. Deus, a Bíblia diz que Deus sabe cada fio que tem na tua cabeça. Para que Ele vai ficar te revelando alguma coisa? Quando Deus quer falar, Ele simplesmente fala. Ele fala e ponto. Aleluia. Que Deus abençoe, pastor Jairo. Glória a Deus. Que Deus abençoe a nós todos. A revelação do Apocalipse é coisa séria. Preguei ontem que Deus usa os profetas, não profetas frouxos, mas profetas que preguem a palavra, que ensina a sã doutrina,
que ensina o caminho que leva o homem para o céu. Por isso que ele disse: eu estou aconselhando. Se você quer ouvir, é problema seu. Se você quer guardar, é problema seu. O que nós temos é que honrar